Olá, meu nome é Denis e esta é a sua Terça Teológica. Na nossa Terça Teológica de hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito dos atributos de Deus, especialmente dos seus atributos morais. Hoje falaremos um pouco a respeito da justiça e retidão do nosso Deus. Em nossa Terça Teológica de hoje, nós vamos falar um pouco mais a respeito dos atributos de Deus, e em especial hoje a respeito da sua retidão, ou seja, a respeito da sua justiça. Talvez um dos atributos de Deus que seja menos falado em nosso meio, talvez pela sua impopularidade, se a gente pode falar assim entre muitas aspas, é o atributo da justiça de Deus. Nós gostamos muito de enfatizar que Deus é amor, que Deus ele ama todas as pessoas, que ele aceita todas as pessoas. Nós enfatizamos os textos bíblicos que nos falam a respeito desse atributo, como nós falamos, mas falamos pouco a respeito da justiça de Deus. E você sabe o que significa a expressão Deus é justo, ou o pensamento que está por detrás dessa frase, que chegou à formulação dessa frase, Deus é justo? Bem, eu quero pensar um pouco com você a respeito deste assunto hoje na nossa Terça Teológica. Antes de tudo, eu quero convidar você para curtir as nossas páginas, seja no YouTube ou também nas nossas plataformas de áudio como Spotify e Deezer. Lá você vai encontrar todos os conteúdos que nós temos produzido aqui na Igreja Presbiteriana de Osasco, especialmente as nossas pregações, em que todas as semanas nós postamos ali pregações dos cultos dominicais, as transmissões do culto pelo YouTube com imagem, com som, tudo direitinho, e assim em especial também as nossas terças teológicas, que nós estamos aqui vagarosamente subindo pro Spotify e também aqui no nosso canal no YouTube TV IPO. Então acompanhe todas as nossas programações, o conteúdo que nós temos produzido aqui. Curta e compartilhe as nossas páginas, seja aqui no YouTube, seja no Spotify e também nas nossas redes sociais como Facebook, Instagram. Compartilhe todo o conteúdo que nós temos postado aqui e ajude, a fazer o nosso canal crescer em inscritos, em curtidas, em visualizações, porque acreditamos que estamos falando aqui do Evangelho de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, e é um conteúdo que precisa ser compartilhado com as pessoas. Bem, vamos falar um pouco então a respeito da justiça de Deus. Nós temos um conjunto de palavras no Antigo Testamento e algumas palavras no Novo Testamento que vão nos ensinar um pouco mais a respeito desta palavra, deste conceito que nós temos, que é o conceito de justiça divina. E essas palavras, sejam elas ali, com o significado no hebraico de perfeito, perfeição, julgamento, justiça, retidão, justo, certo, direito, palavras essas que têm um significado muito profundo dentro da palavra de Deus, e elas estão atreladas de alguma forma ou de outra ao caráter de Deus, à integridade moral de Deus e aquilo que ele requer do seu povo. Fala a respeito das suas decisões, da forma como Deus age na história da redenção, na história do homem, tal como um juiz que é descrito como um justo em todos os seus julgamentos. Nós vamos ver essa palavra justiça nos mostrar esse significado também, descrevendo um pouco da soberania, da bondade de Deus nos seus atos, na forma como ele realiza todas as coisas, e também para mostrar que Deus ele é distinto de todas as outras coisas, que Deus é distinto dos seres humanos que são injustos no seu proceder, na sua forma de pensar, que tem uma forma distorcida de viver. Deus, em comparação com todas as outras pessoas, ele é justo nesse sentido. Nós temos vários textos bíblicos que nos descrevem muito a respeito da justiça de Deus. Em especial, eu destaco aqui especificamente o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que nos diz: Eis a rocha,
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Esse texto expressa muito bem esse conjunto de palavras que nos ensinam na palavra de Deus, especialmente à luz do Antigo Testamento, o que é de fato justiça. Qual é o conceito de justiça que nós temos na palavra de Deus e que nós podemos aprender a partir desse entendimento bíblico. Pensando nisso, eu quero trazer aqui para vocês hoje algumas dimensões teológicas da justiça de Deus, entendendo que essas palavras tratam sempre a respeito do caráter, das ações de Deus e daquilo que ele requer do seu povo. Quais são as dimensões teológicas dessa palavra, desse atributo em especial, justiça de Deus? No entanto, antes de fazer essas dimensões que são descritas no livro Teologia Sistemática Reformada, do autor Joel Bick, eu quero trazer um conceito especificamente para vocês a respeito do que é a justiça de Deus, do que significa esse atributo. Bom, eu descrevo a justiça de Deus da seguinte maneira: a justiça de Deus é o atributo que revela a sua perfeição moral no exercício de seus atos e julgamento, que ele estabelece por meio de suas leis e pacto como um padrão para que o homem siga ao se relacionar com ele mesmo e também com o seu próximo, seja na família ou na sociedade. Talvez seja esse um conceito que nós podemos trabalhar especificamente. Esse aqui, eu mesmo que elaborei esse conceito aqui, um pouco extenso, mas que nos mostra um pouco a respeito da justiça de Deus. Ou seja, ela é um atributo de Deus especificamente, que nos mostra como Deus age, através... que nos mostra muito a respeito do seu caráter, da sua perfeição moral, no exercício dos seus atos especificamente, tanto na vida particular das pessoas, como na história da redenção, na forma como ele estabeleceu, como nós podemos ver essa justiça através das leis, da sua lei perfeita que ele deu a Moisés, que ele imprimiu no coração do homem, certo? E também dos seus pactos, das suas promessas que ele fez a Adão, que ele fez a Noé, que ele fez a Davi, e tantos outros homens, e também que servem ali como um padrão, um paradigma para como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com o próximo. Isso seja na nossa família, que é o nosso círculo mais íntimo, e também na sociedade, com as outras pessoas, seja na igreja, com as pessoas lá fora. Ou seja, a justiça vai abranger todo esse conjunto de fatores especificamente que nos fala a respeito do caráter de Deus, que nos fala da maneira como Deus quer que nós vivamos, que nós tratemos uns aos outros especificamente, e das suas atitudes, das atitudes de Deus especificamente na vida e na história das pessoas. Bem, como eu disse a vocês, o teólogo Joel Bick, ele trouxe aqui na sua obra Teologia Sistemática Reformada, volume 1, 7 dimensões teológicas da justiça de Deus, da justiça divina, e é sobre essas 7 dimensões que eu quero pensar com vocês neste estudo de hoje, nesta terça teológica de hoje. Bem, a primeira delas é a justiça legal. Ou seja, quando nós falamos de justiça, nós lembramos sempre desta dimensão, uma justiça legal. E legal aqui tem realmente a ver com lei, tem aquele conceito de lei mesmo que nós conhecemos, na justiça legal, ou seja, as leis que regem um país, que falam a respeito do nosso relacionamento com as pessoas, com as instituições. Então essa justiça legal de Deus, ela revela a justiça dele, a sua justiça nas leis que ele nos deu, nas leis dos 10 mandamentos, e diz respeito aos padrões morais, que Deus estabeleceu e por meio dos quais ele julga todos os homens. Deus, ele nos deu o padrão para podermos julgar uns aos outros, e ele mesmo julga os homens por meio desses padrões que está relacionado, que vem diretamente, que deriva diretamente do seu caráter, da sua perfeição.
Deus já estabeleceu esses padrões, vamos dizer assim, na nossa consciência, especificamente no coração do homem. Todo mundo tem aquele senso de certo e errado, que ao contrário do que muitos dizem, esse senso moral, ético, profundo que está no coração do homem, ele vem mesmo por causa dessa criação, né, por parte da criação de Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então dentro de nós há sempre um conceito daquilo que é certo e errado. A gente sabe, vamos dizer assim, no fundo do coração do homem, ele sabe de fato se está agradando ou não a Deus, se ele está desprezando ou não a Deus. E esta lei especificamente, que é aquilo que está no coração, na consciência do homem, ela foi exposta por meio das leis, dos 10 mandamentos ali, que foram dados pelo próprio Deus ali com Moisés, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, e fez com que eles peregrinassem no deserto, e ali naquele deserto Deus deu 10 mandamentos para ele, que estabelece de fato essa forma como eles deveriam se relacionar com o próprio Deus e também uns com os outros. Bem, Joel Bick nos diz algo interessante a respeito da lei de Deus, a respeito dos 10 mandamentos. A lei de Deus é centrada em Deus e sua retidão é o seu compromisso de exaltar-se em santidade. Ele vai dizer na sua obra. Ou seja, o propósito da lei, quando nós falamos da lei de Deus, ela não foi dada com um fim específico de trazer salvação, ou aquele que conseguir viver direitinho de acordo com essa lei, ela vai trazer salvação para as pessoas. Não, mas diz muito mais a respeito, né, do objetivo da lei é de apontar o caráter de Deus. O Deus a quem nós servimos, que é um Deus santo, um Deus maravilhoso, o Deus que nos salvou da terra do Egito, que é distinto dos outros deuses, que é distinto das outras religiões, se a gente pode dizer assim. Esse é o Deus que nos salvou e para quem nós devemos viver especificamente. E ela nos aponta assim então a nossa falha em sermos parecidos com Deus, em não sermos em conformidade a Deus, vivermos em conformidade aos padrões de Deus. Por isso ela vai apontar para a necessidade de um Salvador. Então a justiça de Deus ela é vista na lei, porque Deus estabelece ali o padrão, como nós devemos viver de acordo com a sua vontade. Certo? Então essa é a justiça legal. Deus ele revela a sua justiça em suas leis. Se você quer conhecer um pouco a respeito da justiça, da retidão de Deus, do quanto ele é justo, do quanto ele é bom, do quanto ele é santo, olhe para a lei de Deus, porque ela vai nos revelar esse caráter da pessoa do nosso Deus. A segunda dimensão teológica que eu trago aqui para nós pensarmos é a justiça pactual. Ou seja, Deus trabalha em retidão de acordo com a sua aliança. A gente fala que Deus, eu disse aqui nesse conceito que eu trouxe para vocês, que Deus, ele manifesta, ele estabeleceu a sua justiça, ele manifesta a sua justiça por meio das suas leis e também por meio das suas promessas. Ou seja, aquelas promessas que Deus fez tanto ali a Noé, a Adão especificamente em primeiro lugar, depois aos seus descendentes, a Noé, a Abraão, a Davi especificamente, nós vemos o caráter justo de Deus no cumprimento das suas promessas. Ele revela a sua justiça em seus pactos e promessas, especialmente em cumpri-las cabalmente por causa do seu caráter. Ou seja, Deus nos mostra que ele é justo quando ele cumpre aquilo que ele prometeu, quando ele se dispõe a cumprir tudo aquilo que ele prometeu aos seus servos, né? E também quando ele se dispõe a cumprir todas as punições, né? Especificamente lá em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ver isso, Deus dizendo que irá punir o povo de Israel se eles não cumprirem as suas promessas, se aquilo que eles solenemente estavam prometendo ali diante de Deus, antes mesmo de entrar na terra prometida. Ou seja, Deus, ele manifesta a sua justiça por meio desses pactos. Se nós não cumprimos esses pactos, Deus vai nos mostrar ali juízos, julgamentos, receberemos julgamentos porque descumprimos a promessa. Mas nunca que Deus, ele descumpra a sua parte da promessa, que ele nunca cumpre aquilo que ele prometeu. Pelo contrário, Deus, ele cumpre sempre, cabalmente, ele é fiel à sua própria palavra, ele manifesta a sua justiça
Diferentemente de nós, né, que muitas vezes damos com a palavra e faltamos em cumpri-la, Deus não é assim. Ele estabelece a sua justiça por meio dos pactos, em cumprir cabalmente os seus pactos, né? Diz aqui Joel Bick, nessa obra dele, que a justiça de Deus aparece em sua fiel execução das promessas da graça e das ameaças de punição. E aqui nós nos lembramos então dos dois pactos, dos dois grandes pactos que nós vemos nas Escrituras, que é o pacto das obras e o pacto da graça, né? Ou seja, Deus fez um pacto de obras com Adão que ele não conseguiu cumprir, então ele estabelece um outro pacto que é o pacto da graça, que ele enviaria, né, no qual ele nos mostra a sua salvação, que ele enviaria um Salvador para a humanidade, para redimi-la de todo aquele estado de queda em que o homem se encontra. Em terceiro lugar, nós destacamos aqui também outro aspecto, outra dimensão teológica da justiça de Deus, desse atributo em especial, que é a justiça social. Talvez você pense assim, nossa, justiça social é uma temática muito política, está sempre presente nos palanques políticos, é uma pauta ali dos governantes que eles têm que se atentar. Mas é muito mais do que isso, gente. Justiça social existe muito antes dessa política moderna que nós temos aí, que nós vemos especificamente, dos debates políticos existirem. A palavra de Deus nos mostra muito a respeito da justiça social, e ela é trazida como um caráter da justiça divina, como uma dimensão da justiça divina. O que significa especificamente? Né? Que Deus governa a comunidade do seu povo com justiça. Ou seja, como diz aqui Joel Bick no seu livro, né? Deus, ele vai governar a comunidade do seu povo, ou seja, as pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus, elas estão debaixo do domínio, do governo de Deus. E é a forma como Deus espera como que nós também exerçamos a sua justiça para com o nosso próximo, né? A justiça divina define o comportamento adequado e relacionamentos corretos entre as pessoas em seus vários lugares, na família e na sociedade. Ou seja, diz como nós devemos nos relacionar especificamente com o nosso próximo, seja dentro da nossa própria casa e depois fora dela, na escola, no trabalho, num ambiente de entretenimento, no ambiente de esporte, na igreja especificamente. Deus estabelece a maneira como nós devemos agir para com o nosso próximo, refletindo que reflita o seu próprio caráter santo e justo, amoroso. Todos os atributos de Deus devem ser levados em consideração aqui. Então, quando nós falamos de justiça social, nós falamos de justiça nos negócios, por exemplo, destacando aquilo que os profetas bíblicos disseram sobre honestidade, balanças justas, não enganadoras, ou seja, você cobrar aquilo que é justo, aquilo que é correto das pessoas com o fruto do seu trabalho, não roubar, não enganar. Isso também nos diz respeito à justiça social. Fala também a respeito, né, da consistência no tratamento das pessoas, né? Ou seja, tratar as pessoas sem preconceito. Por isso, né, pois isso, na verdade, gera proteção contra o abuso de poder pela opressão dos vulneráveis, como diz aqui Joel Bick também. Ou seja, pensar na justiça social nos leva também a tratarmos todas as pessoas com dignidade, como criadas como a imagem e semelhança de Deus. Lembrando que Deus mesmo não faz acepção de pessoas, seja ela de qualquer classe, né? Seja ela de qualquer gênero, raça. Deus, ele aceita, ele recebe todas as pessoas, e nós devemos tratar as pessoas desta forma também, sem tratá-las de forma preconceituosa, com parcialidade, como nós vamos ver vários escritores bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacando isso. Pois tratar as pessoas assim vão protegê-las, né, contra aqueles que se enchem de autoridade, né, abusam da sua autoridade de poder, que querem oprimir aqueles que não têm condições, que estão mais vulneráveis por questões sociais, por questões que são mais fragilizados na nossa sociedade. Então nós devemos sempre nos pautar por isso também, na consistência, na forma como nós tratamos o outro.
Também aqui a justiça social, pensando na justiça divina, nesse sentido, também ela nos traz um fundamento para os direitos humanos. A lei de Deus estabelece uma ordem na sociedade, segundo a qual cada pessoa tem obrigações para com todos os outros, e as obrigações se traduzem em direitos. A justiça envolve a autoridade humana para defender ou vingar aqueles que sofrem injustiça ou opressão, como Joel Bick também nos diz aqui nesta sua obra Teologia Sistemática Reformada. Também nós falamos aqui um pouco a respeito da justiça social, de requerer equidade, não igualitarismo. Quando nós falamos equidade, falamos de um governo justo mesmo, em que as pessoas elas não passem por necessidades, elas não sofram abusos, elas não sofram na mão de governos autoritários, de pessoas autoritárias, que elas sejam protegidas, que elas vivam com dignidade. Essa é a vontade de Deus para todos os seres humanos, que elas exerçam os seus direitos de forma livre, como Deus assim os fez. Mas isso não quer dizer que é um igualitarismo absoluto, ou seja, vamos pegar todo o dinheiro que todo mundo tem, dividir por todo mundo de partes iguais no mundo, ou então um igualitarismo de autoridade, aquela ideia de um Estado mandando em todo mundo, ou de privilégios, ou de posses. Não é esse o conceito de equidade na Bíblia. Na verdade, é algo que parte do coração, da generosidade do coração. João Calvino, em um dos seus comentários, nos diz que para não enganarmos nosso próximo e não sermos considerados ladrões aos olhos de Deus, aprendamos, de acordo com os nossos vários meios, a sermos gentis com aqueles que precisam de nossa ajuda, porque a liberalidade é uma parte da justiça divina. Ou seja, precisamos ser gentis com as pessoas. Ou seja, às vezes Deus dá mais posse para aqueles que, de fato, têm mais dinheiro, e aquilo ali é uma responsabilidade que essas pessoas, por exemplo, que têm mais dinheiro, de ajudar as outras pessoas. Aqueles que precisam mais das nossas ajudas, das ajudas das pessoas, que precisam, de serem tiradas dessas condições, de um sistema muitas vezes que não lhe proporciona aquilo que é básico para a sua saúde, para a sua vida especificamente, para uma vida com dignidade. Ou seja, equidade trata-se disso, em usarmos com liberalidade os dons, os recursos que Deus nos deu, para podermos então acudirmos o outro, mudarmos a situação das outras pessoas. Então, quando falamos de justiça social na Bíblia, existem muitas coisas que nós podemos falar. E especificamente eu finalizo esse pensamento aqui mais uma vez com uma frase do próprio Joel Bick, que ele diz assim: precisamos temer a Deus, porque se atropelarmos os direitos daqueles que levam a sua imagem, ele vai tratar conosco em justiça. Além disso, devemos dar aos necessitados em conformidade com o que somos capazes, pois Deus dá abundância a alguns, a fim de suprir as necessidades dos outros por meio da sua justiça, da sua generosidade voluntária. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 14, vai nos dar. Mas cada um dá de acordo com aquilo que tem, generosamente, conforme cada um estabeleceu no seu próprio coração. Então a Bíblia nos fala também a respeito da justiça de Deus como tendo essa dimensão social, a qual nós precisamos nos atentar especificamente para as necessidades da nossa família e também das pessoas com quem nós convivemos, da sociedade lá fora. Todos têm os seus direitos de acordo com Deus e devemos tratar todos com dignidade, como sendo a imagem de Deus, em amor, se nós podemos dizer assim. Em quarto lugar, eu destaco aqui a justiça penal. Uma quarta dimensão da justiça divina é a justiça penal. Falamos da justiça legal, falamos da justiça pactual, falamos da justiça social e aqui agora em quarto lugar a justiça penal, que é uma dimensão teológica da justiça divina. Que significa o quê? Que Deus punirá os iníquos com seus justos juízos. Talvez este seja um dos aspectos mais difíceis para as pessoas aceitarem,
Ou seja, Deus, ele vai punir as pessoas por causa das suas más obras, por rejeitarem o seu filho, por darem as costas para ele, por fazer aquilo que é mal perante os seus olhos, perante a sua lei. Se as nossas leis elas não estão de acordo com as leis de Deus, então Deus vai trazer punição, julgamento aos homens por conta disso. Essa é uma grande verdade, gente, na palavra de Deus. Muitas pessoas ali, elas querem simplesmente jogar esse atributo da justiça, essa dimensão da justiça divina para debaixo do tapete. Gostam muito de falar da justiça social, do nosso dever para com o próximo, não baseado num amor que nós temos a Deus, que nós devemos a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo, mas por causa do nosso próximo, mas por causa de um moralismo muitas vezes, né? Porque nós temos de ser assim, fazer aquilo que é correto, mas quando falamos de fato de Deus executar a sua justiça penal contra os pecadores impenitentes, as pessoas muitas vezes recuam, elas não aceitam, elas acham que isso é algo radical demais. Mas pensa bem, justiça envolve isso, em você julgar as pessoas, em você dar a cada um conforme as suas obras, né? Justiça, falamos aqui um pouco dentro dessa dimensão teológica da justiça retributiva com relação àqueles que desprezam a Deus. Aqui nós entendemos que Deus, ele odeia o pecado e aqueles que cometem o pecado. Deus pune o pecado das pessoas nas pessoas, porque não tem como você separar o pecado do pecador, né? É algo que está muito assim junto, se a gente pode falar. Nos fala que Deus, ele aborrece os pecadores, que ele não tem prazer nos seus caminhos, que no final de todas as coisas Deus vai mandar a sua justiça, o seu juízo sobre essas pessoas. E é claro que nós nos lembramos aqui também do aspecto da bondade de Deus, da benevolência, da paciência de Deus. Deus, ele tem dado oportunidade para que os pecadores avaliem os seus pecados, as suas condições, as suas obras, porque ele estabeleceu que a sua justiça será derramada no fim, no último dia. Ou seja, teremos tantos dias na nossa vida para podermos nos voltar em arrependimento para Deus. Mas Deus, ele dará essa justiça, trará esse julgamento. E Jesus falou mais a respeito desse julgamento do que o próprio amor, como algumas pessoas enfatizam desproporcionalmente, se podemos comentar desta forma, né? Aqui nós entendemos que a justiça penal nos mostra que Deus dá aos infratores o que eles merecem. Ele reivindica sua justiça e santidade em sua retribuição contra os pecadores, né? Todos os atributos de Deus estão envolvidos em sua justiça, na punição do pecado, e cada um receberá de acordo com as suas obras. Esta é uma grande realidade, uma dimensão da vida cristã. Sem a graça de Jesus, se nós não formos alcançados, se não crermos naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, se não entendemos o quão pecadores nós somos fadados a receber um salário, um pagamento alto pelas nossas obras, por causa das nossas obras pecaminosas. Como diz Paulo, né, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a punição de Deus para nós é a morte. Morte física, morte eterna, em todos os sentidos, morte existencial, se nós podemos falar desta maneira também. E por que Deus age dessa forma? Deus não simplesmente poderia perdoar todo mundo e deixar todo mundo passar um pano? Gente, Deus não passa pano para ninguém, entendeu? Deus, ele não age com parcialidade para com ninguém. Ele é justo em todos os seus caminhos. E o que isso nos ensina especificamente? Por que Deus, então, já que Deus é justo, já que Deus vai se vingar dos pecadores, vou eu, então, lá me vingar das pessoas que fazem o mal, das pessoas que falam impropérios, que blasfemam contra Deus? Vou eu pegar um pedaço de pau e vou dar na cabeça de todo mundo? Não é isso que Deus nos pede, porque essa justiça, ela é dada da maneira correta. Ela é dada da forma, vamos dizer assim, baseado, pensando no caráter santo de Deus, não na nossa pecaminosidade, não nos exageros da nossa personalidade, nos nossos acessos de fúria, de ira pecaminosa.
Em Deus não há mal algum, não há pecado algum, não há dolo algum. Deus, ele é santo até mesmo na execução da sua justa justiça. Ele é santo em todos os seus caminhos. E ele nos ensina na sua palavra que nós não devemos nos vingar contra o outro, porque a ele pertence a vingança. A ele pertence o juízo. É somente Deus que pode se vingar. E quando falamos de vingança, não é aquela coisa malévola, aquela coisa que nós tramamos, vemos nas novelas, nos filmes, nas séries, né? Aquela coisa ruim, arquitetada de forma maquiavélica, se a gente pode dizer assim. Não, a justiça de Deus é santa. Deus não tem prazer em mandar pessoas para o inferno. Deus não tem prazer em condenar os pecadores, mas é um atributo que é pertencente ao seu próprio ser, fazer justiça por causa do seu nome, né? Por causa de quem ele é, né? E aqui nós aprendemos com isso a confiar na justiça de Deus, a confiar, a não nos vingarmos, a não nos voltarmos contra o nosso próximo, a confiarmos que Deus, ele a seu tempo, ele dará o cumprimento de todas as coisas. Mas ao invés disso, ao orarmos pelo arrependimento das pessoas, para que elas se convertam, para que elas se voltem para Deus, também nos ensina a fazermos apelos à autoridade civil para que ela julgue com mais justiça, que ela reflita a justiça de Deus nos seus julgamentos, que ela não julgue com parcialidade, com corrupção, mas que ela julgue de fato com equidade, como nós falamos aqui. A quinta dimensão da justiça divina é a justiça evangélica, que significa que Deus glorifica a sua justiça na salvação. Se nós vemos que temos uma justiça penal, se a gente, como nós falamos, que Deus pune os pecadores, nós também vemos a justiça de Deus na salvação dos pecadores. Quando pecadores se voltam para Jesus, quando eles recebem a Cristo como Senhor, quando eles confiam na obra expiatória de Jesus Cristo, nós vemos duas coisas ligadas à justiça aqui, que eles são primeiro justificados e depois eles são santificados por Deus. E a justificação, como nós temos falado nas nossas pregações ali em Gálatas especificamente, significa mesmo o ato de declarar alguém justo. Diante de uma sentença, diante de um júri, diante de um tribunal, biblicamente, vamos dizer assim, legalmente, esse termo ele tem essa conotação de declarar alguém justo. Mesmo que essa pessoa tenha praticado más obras, como é o caso de todos os seres humanos, que todos nós nascemos maus, pecadores, como diz a palavra de Deus, nós somos declarados justos da parte de Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Por causa daquilo que Cristo fez ao pagar a nossa conta, ao sofrer a sentença, o juízo de Deus em nosso lugar. Então Deus manifestou a sua justiça também na salvação dos pecadores, especificamente quando ele nos justifica, certo? E também quando ele nos santifica. Se a justificação é o declarar alguém justo, a santificação é tornar alguém justo, ou seja, é mudar toda a mente dessa pessoa, é mudar todo o procedimento, as atitudes dessa pessoa para que ela se conforme com a lei estabelecida por Deus. Então nós já fomos justificados por Deus e agora nós estamos sendo santificados. Santificação é um processo que começou lá com Jesus Cristo e ela se desenvolve na nossa vida e vai terminar só no último dia da vinda do Senhor, quando nós já tivermos recebido da parte dele toda essa santificação. É ele quem nos habilita, quem nos torna capazes de cumprir a sua lei, de ter prazer na lei de Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados. Então essa santificação é um ato também da justiça de Deus. Deus mostra, ele exalta a sua justiça, ele glorifica, ele mostrando que, olha, confiando nele, ele nos justifica pecadores que são merecedores do fogo do inferno, que são merecedores, né, da morte eterna, que já estão condenados como Cristo assim nos diz. Outra dimensão, a sexta dimensão aqui da justiça divina é a justiça paterna, que talvez você possa bem saber um pouco mais, né? Possa ser bem estar familiarizado com isso. Por quê? Porque diz a respeito da disciplina e da recompensa. Ou seja, assim como Deus, assim como um pai, ele disciplina os seus filhos quando eles fazem
coisas erradas, põe de castigo lá porque fez uma coisa errada, e recompensa o seu filho por algo bom, por exemplo, quando ele tira boas notas na escola, ou quando ele age, né, ele faz ali os seus deveres, ele ajuda na família com as suas obrigações especificamente. Deus, o Pai recompensa os seus filhos. E assim também é conosco. O Pai Celestial age assim para conosco. Tanto que Hebreus nos ensina que nós não devemos desprezar a justiça de Deus. Porque se não fosse assim, então nós teríamos de ficar temerosos. Porque se Deus não nos disciplinasse, nós não seríamos tratados como filhos, nós não seríamos filhos de Deus. Pois um pai disciplina o filho a quem ele ama. Ou seja, então às vezes cometemos pecados, deslizes na nossa vida, fazemos coisas erradas, tomamos atitudes que ferem a Deus, que ferem ao nosso próximo, e muitas vezes estamos passíveis de disciplina, seja por algum evento que aconteceu na nossa vida, ou então, né, mesmo por uma disciplina eclesiástica administrada, né, pela autoridade da igreja, como Deus bem assim lhe conferiu, né? Mas também Deus recompensa os seus filhos. Temos várias recompensas na prática do bem, quando nós observamos, podemos praticar o bem, e a maior recompensa dela é nossa, na verdade, que Deus pode nos dar, é a pessoa do seu Filho Jesus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e tantas outras bênçãos, até mesmo materiais, que podemos receber disso, né? Quando falam de recompensa, não falamos naquilo no nosso mérito, certo? Na meritocracia, porque se eu faço, eu recebo, não, mas pelo caráter de Deus, baseado na generosidade de Deus, na bondade de Deus, que ama dar a recompensar os seus filhos. E por fim, a sétima dimensão que nós vemos aqui, dimensão teológica que vemos aqui da justiça de Deus, é a dimensão doxológica, ou seja, doxo tem sempre uma ideia de louvor, de exaltação, de adoração. Aqui nós vemos a exibição da sua glória. Deus, ele manifesta a sua justiça em todos esses níveis, em todas essas dimensões, para que ele então seja exaltado e glorificado, para que o seu nome seja conhecido e reverenciado em toda a terra, para que todas as pessoas da terra se prostrem e adorem a Deus, para que os seus filhos o venerem, o cantem louvores para ele, né? Vendo quão maravilhosos são os seus atos. Ele pune aqueles que são maus, ele salva os pecadores, ele não tem prazer na opressão do pobre, do órfão, né? Ele se agrada daqueles que abraçam, que amam a sua lei. Ele salva aqueles que, as pessoas a quem ele ama, por quem ele deu a sua própria vida. Isso aqui nos mostra que a justiça de Deus, ela tem um fim apenas, que é a glorificação de Deus. Deus será glorificado, Deus será exaltado na distribuição da sua justiça, quando ele exerce a sua justiça da forma como ele faz. Por fim, eu ressalto aqui com vocês o conceito que nós trabalhamos aqui neste estudo de hoje a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus é o que então? É o atributo que revela a sua perfeição moral no exercício de seus atos e julgamento, e estabelece por meio de suas leis e pactos o padrão de como o homem deve se relacionar com ele mesmo, com o próprio Deus, na verdade, com o seu próximo, seja na família e na sociedade. Bem, espero que este estudo tão rápido a respeito da justiça de Deus, porque há tantas nuances, há tantas coisas que nós poderíamos falar aqui com mais profundidade, desperte você para conhecer um pouco mais, para pensar a respeito da justiça do nosso Deus e se voltar para Ele em adoração, em confiança especificamente, crendo em quem Ele é e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, e entendendo que no último dia Deus, ele manifestará de forma final a sua justiça sobre toda a terra, e ele será exaltado em todo o tempo. Então, espero que você tenha gostado deste conteúdo, peço que você curta, que você compartilhe mesmo com as pessoas, distribua esses por meio das plataformas de áudio, esse vídeo especificamente no YouTube.
E aqui eu finalizo dando um recadinho para você que nos acompanha, que está aqui ouvindo sempre as nossas mensagens, e especificamente a Terça Teológica. A partir de outubro, nós gravaremos apenas um episódio da Terça Teológica por mês, dada aí as atividades, o aumento da frequência das pessoas que têm se envolvido mais na igreja agora, a dinâmica pastoral vai mudando um pouquinho, né? Mas ainda assim nós vamos permanecer com os nossos estudos das terças teológicas, porém agora a partir de outubro em toda terceira terça-feira do mês. Olha só, é bem terça mesmo, né? Você vai poder compartilhar conosco aqui esses estudos, certo? Da Terça Teológica. E também vamos retomar a partir de outubro os nossos podcasts Redenção e Graça de Êxodo, que nós temos, que nós deixamos de lado por um pouco de tempo, né? Mas vamos retomar. Então você fica ligado aqui no nosso canal. Então a partir de outubro nós vamos ter esse novo formato da Terça Teológica, que será apenas na terça-feira do mês, né? A gente quer fazer um bom conteúdo aqui sempre para poder apresentar aos irmãos com profundidade, né? E também para você compartilhar esse conteúdo com as pessoas. E em outubro nós teremos um episódio especial falando a respeito da Reforma Protestante. Então se liga, fica ligado aqui nos nossos canais, fica ligado nas nossas programações de igreja, porque teremos uma terça teológica especial no nosso próximo vídeo. Então fica ligado aí, eu me despeço aqui, nesse momento, e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.